House of the Dragon começou com tudo, mostrando o passado da casa Targaryen e o que virá a ser a sua queda, o início de uma guerra civil entre os próprios Targaryen, adaptando o livro Fogo e Sangue de George R.R. Martin. Eu sou Caleb Marks e House of the Dragon já no primeiro episódio mostrou que a série não tá pra brincadeira. E se tratando de uma série da HBO, a gente já pode ver todo o capricho da produção, com CGI maravilhoso dos dragões que ninguém pode botar defeito. House of the Dragon, além disso, traz fortes conexões com o universo de Game of Thrones, traçando vários paralelos, porque afinal de contas, essa é uma série que se passa 172 anos antes da nossa amada Daenerys surgir, sendo a última remanescente da casa Targaryen. E olha, você pode ficar despreocupado, porque diferente de Game of Thrones, que não tinha um final ainda nos livros, House of the Dragon tem. E se você quiser conhecer mais dessa história, desse universo de George R.R. Martin, eu estou deixando na descrição o link da Amazon para você adquirir o livro Fogo e Sangue. Mas bora lá! Vem comigo que agora a gente vai conversar sobre tudo o que rolou no primeiro episódio de House of the Dragon e as suas conexões com Game of Thrones. Mas para isso, vem primeiro o seu like. Mano, isso não pode faltar, assim como a sua opinião sobre a série. E assim juntos vamos analisando tudo o que acontece na série. Então, não perde tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Para começar, ao menos no primeiro episódio, a abertura da série foi bem mais sutil em relação à abertura de Game of Thrones, que era grande e épica, diferente agora de House of the Dragon, que apresentou apenas o brasão da casa Targaryen surgindo em meio às sombras. Mas comenta aí, na sua opinião, você prefere uma abertura pequena ou uma abertura longa? Ou para você tanto faz como tanto fez, porque você pula a abertura? Comenta aí que eu quero saber se você pula, se você gosta de uma grande ou uma pequena, na abertura. Então ele é? E tudo começa 100 anos depois do início da dinastia Targaryen, já possuindo 10 dragões adultos, mostrando que esse era um período que a casa Targaryen estava no seu ápice de poder, muito diferente do início que a gente vê dos Targaryen lá em Game of Thrones. Tendo em mente o poder que os Targaryen tinha nesse momento, o rei Jar Harris precisava decidir quem seria o próximo a se sentar no trono de ferro, já que os seus dois filhos haviam morrido. E o rei Jar Harris tinha noção que a casa Targaryen era poderosa, que para destruir ela só podia ser ela mesma. Não tinha nenhum Lannister, nenhum Stark, ninguém a não ser um Targaryen. E assim, para evitar essa autodestruição, é convocado o Grande Conselho de Harrenhal, que iria decidir quem se sentaria no Trono de Ferro após a morte do rei. Os candidatos eram a princesa Rhaenys Targaryen, filha de Jocelyn Baratheon, com o príncipe Aemon Targaryen, e o outro era o seu primo Viserys Targaryen. E aí nós vemos que na votação do sucessor do rei, que iria se sentar no Trono de Ferro, acabou sendo o Viserys, simplesmente por ser homem. Ele foi escolhido para comandar o Westeros, já que eles não suportariam uma mulher no trono, que deveria ser dela por direito, diga-se de passagem. Onde a gente pode ver que isso acaba sendo toda a tônica do episódio e que também vai ser toda a tônica da série, onde essa situação vai se repetir novamente e agora com o próprio Viserys, já que ele não tem herdeiros homens, mas sim uma filha chamada Rhaenyra Targaryen. Onde no fim das contas o rei Viserys acaba optando pela Rhaenyra, nomeando ela sua sucessora do Trono de Ferro, no lugar do seu irmão Daemon Targaryen. Mas antes disso acontecer, a mãe de Rhaenyra, Aemma, estava grávida mais uma vez. Entretanto, a rainha já havia ficado grávida anteriormente, outras 5 vezes, e infelizmente todos vieram a falecer. E a rainha Aemma acabou se sentindo no dever de dar um herdeiro homem e acabou engravidando pela 7ª vez.
onde dessa vez seria um filho que Viserys estava convencido por ter tido uma visão que seria esse o seu sucessor. E Viserys acaba organizando um grande torneio real que seria realizado na data prevista para a gravidez de Aemma, para celebrar o nascimento planejado do seu filho e herdeiro. Quando o torneio dos herdeiros começa, a rainha Aemma entra em trabalho de parto como previsto, mas no meio do torneio, no entanto, o rei é chamado para a Fortaleza Vermelha e Viserys descobre que a rainha não estava bem e não estava conseguindo dar à luz. Com isso, o rei é puxado de lado e lhe é feita uma proposta horrível. Ele agora tinha que enfrentar uma escolha de sacrificar sua esposa Aemma ou perder ela e a criança. E assim, numa cena agonizante, o rei decide salvar a vida do seu filho e perder a da sua esposa. E olha, essa cena é muito triste porque depois dessa decisão de salvar apenas o seu herdeiro, que acabou sendo de fato o menino, no fim das contas, ele também não sobreviveu muito tempo depois, fazendo o rei ficar atormentado pela decisão que ele tomou, que acabou resultando na morte da sua esposa e do seu filho, começando de novo a mesma questão de quem se sentaria no trono depois de Viserys. Porque nesse momento, quem poderia se sentar no trono de ferro era sua filha Rhaenyra ou seu irmão Daemon, que era considerado muito violento e sem nenhuma moral. Com esse impasse, o Viserys acaba escolhendo a sua filha Rhaenyra e manda o seu irmão Daemon de volta para a Pedra do Dragão. E olha, House of the Dragon começou muito bem apresentando a Rhaenyra, traçando muitos paralelos com a Daenerys, no jeito dela agir, de pensar e ainda na questão dos dragões, onde a série já abre com ela voando no seu dragão, um dragão fêmea que se chama Syrax. E o outro dragão que aparece nesse episódio é o do Daemon, que se chama Caraxes, um dos mais velhos dragões dos Targaryen. Mas, ainda falando da Rhaenyra, nós vemos a sua relação com a Alicent, que nesse episódio são inseparáveis. Mas, no decorrer da série, isso vai mudar e não é spoiler, pois nós podemos ver nos trailers que foram lançados, onde essa proximidade vai começar a esfriar. E falando em frio, depois do Viserys escolher a Rhaenyra como a sua sucessora, ele nos conta o sonho de Aegon I, que segundo Viserys, Aegon I resolveu conquistar toda Westeros e unificar o continente não apenas pelo poder e o domínio dos Targaryen, mas também por conta de um sonho premonitório, de um longo inverno que chegaria pelo norte e traria o fim do mundo dos homens, onde apenas com o Reino Unido poderia ser possível sobreviver a esse longo inverno. Longo inverno que vimos em Game of Thrones, onde a Arya acabou matando o Rei da Noite com uma certa adaga, uma adaga de aço valeriano, que eu acredito que seja a mesma adaga que o Viserys está segurando nessa cena. Enfim, House of the Dragon mostrou a que veio e veio na mesma pegada que Game of Thrones, justamente para agradar o público, para ele esquecer o que aconteceu na última temporada, porque aquilo lá, pelo amor de Deus. Mas o que você não pode esquecer é o seu like, isso é muito importante para eu saber se você está gostando do conteúdo. E também, é claro, o seu comentário, então deixa aí. Qual Targaryen você prefere, o Daemon ou a Rhaenyra? Eu prefiro a Rhaenyra e a série já mostra indícios que dará o protagonismo a ela, do mesmo jeito que foi com a Daenerys. Mas, de qualquer jeito, eu tô gostando da série e quero saber a sua opinião, então comenta aí embaixo. E mano, tamo junto e até um próximo vídeo.